uma repressão excessiva, porque as manifestações são contra o poder. É disso que tem medo, é por isso que não agendam. Nós estamos a viver numa cultura extremamente partidarizada, em que se a pessoa diz alguma coisa contra, é vista como oposição, se diz a favor, é vista como sendo do regime. Rádio Essencial 96.1, uma rádio da palavra. Mais programas, mais conteúdos, mais informação, mais notícias, mais comentários, mais Rádio Essencial, uma rádio de palavra. O resumo da semana no programa Dias Andados com Sueli de Melo. E nestes dias que andaram, foi só a sair à tona o relatório da ONG CARE, segundo a qual a crise humanitária em Angola é das mais esquecidas no mundo, tanto pelos média quanto pelos governantes, que o Executivo já começou a tirar as cartas da manga. Como se Paulo Flores já não nos tivesse alertado que os heróis só chegam depois, para sair na foto, ou neste caso, na televisão de todos nós, que se empenha extraordinariamente para fazer parecer que o governo tem intenção de prestar atenção devida às vítimas das secas. A televisão, que deveria ser de todos nós, lá esteve. Lá, na reunião onde o Ministro das Telecomunicações jurou que agora vamos usar a tecnologia espacial para dar solução aos problemas das alterações climáticas. As câmaras também estiveram no CUNEN, onde, como se já estivesse tudo bem, o Executivo decidiu descontinuar um centro de acolhimento que albergava angolanos vindos da Namíbia. Talvez esteja a pensar que esses regressados da Namíbia tenham saído do país durante os conflitos armados, mas não. Esses angolanos do CUNEN, da UIL e do Namibe refugiaram-se no país vizinho porque as consequências da crise no sul do país já lhes tinham matado os bois, secado as lavras, comido a carne e quase que lhes sugavam os ossos. Por isso, a Namíbia foi a escapatória e agora, como se já estivesse tudo bem, regressam às províncias de onde nunca sairiam se realmente tudo estivesse bem. Esperamos nós que esses mais de 2.000 angolanos não venham engordar ainda mais a cifra de mais de 7 milhões de pessoas afetadas pela crise humanitária no sul de Angola, que é tratada de todas as formas, mas não como o que realmente é, um problema social. Por esses dias, mal corria a segunda-feira e tomamos conhecimento de que João Lourenço tinha voltado a movimentar as peças. O exímio xadrezista não só exonerou e nomeou aqui e acolá, como também extinguiu o antigo Ministério da Economia e Planeamento e criou o atual Ministério do Planeamento. Na nova jogada, o Presidente da República recuperou João Pinto, que andava esquecido por ter ficado de fora da lista dos deputados do MPLA para a presente legislatura, mas que certamente ficou na memória de muitos por ter sugerido, no longínquo 2016, que os angolanos deixassem de comer bifes caros para comer bifes de atum, como se fossem mais baratos. Sugeriu ainda que quem tivesse o hábito de comer vários pratos por dia fizesse o sacrifício de comer apenas um. Bem, um sacrifício já adotado por vários angolanos que até para terem esse um prato chichilam diariamente. João Pinto entra para o xadrez de João Lourenço como Inspetor-Geral da Administração do Estado. A IGAI tem como função combater e corrigir irregularidades como fraude, corrupção, violação na execução do orçamento, abuso de poder, nepotismo, entre outros. Entretanto, sobre o combate à corrupção levado a cabo por Sua Excelência, o Presidente da República, João Pinto tem uma opinião muito própria. É arriscado. Nós devemos combater a pobreza, justiça social. Porque se você combate a pobreza, você cria Estado de Direito, Estado Social. Se você combate a corrupção, você entra num choque direto com as elites e automaticamente retrai a economia e gera desconfiança.
a opinião de João Pinto sobre o combate à corrupção, dada à Voz da América em outubro de 2023. Ao novo inspetor da IGAI é dada uma missão muito clara e específica: resistir à tentação de fazer o papel da PGR, do Ministério Público e do SIC. Esta orientação abre margens para concluirmos que o então inspetor, Ângelo da Veiga Tavares, falhou na missão e terá dado uma de Robin Hood. Só podemos mesmo especular, porque o titular do Poder Executivo entende que não tem a necessidade de dar explicações algumas aos seus governados. Enquanto uns tantos estavam extasiados com a vitória da Seleção Nacional no CAN sobre o Burkina Faso e se renovavam as esperanças de que tivéssemos um pouco de alegria por via do desporto rei, e outros tantos estavam entusiasmados com a visita de Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos da América, na Assembleia Nacional era aprovada a Lei de Segurança Nacional. Uma lei que propõe, entre outros, a interrupção temporária de vias de comunicação terrestre, aérea, marítima e fluvial, de sistemas de telecomunicações e do acesso e circulação de pessoas. O que significa que basta que se identifique uma ameaça, não se sabe de que natureza, para que vejamos suspensos os direitos fundamentais. Bem, não há muito o que se possa dizer, podemos apenas recordar os irmãos Almeida quando diziam: consegui os mambus nas minhas cabeçadas, daqui pra ali, segui umas latas, mandei os dengues espancarei na praça, oi, vejam só o que aconteceu, os gregos receberão. Vou comer então aonde? 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 Ai, o engana-se, macaco caiai, construí minha casa lá no fundo do Museque. Apareceu então a chuva que levou o bico. Vou dormir então aonde? Vou dormir então aonde? Vou dormir então aonde? Vou dormir então aonde? Vou comer então aonde? Vou comer então aonde? Vou comer então aonde? Vou comer então aonde? Vou dormir então aonde? Irmãos Almeida, vou comer aonde? Ainda nestes dias que andaram, o Executivo, através do Ministro da Administração do Território, voltou a bater na mesma tecla, garantindo que a divisão político-administrativa em nada impede a realização das eleições autárquicas. Nada de novo, tendo em conta que esta retórica é usada por quase todos os membros do Executivo, dia sim também. A Frente Patriótica Unida decidiu pedir socorro aos Estados Unidos da América, aproveitando-se da vinda de Antony Blinken. Numa carta, pediu aos norte-americanos que pressionem João Lourenço a institucionalizar as autarquias. Se realmente acreditam que o socorro viria de longe, não se sabe, mas o certo é que agora avisaram que vão realizar um referendo nacional para pressionar o governo a apontar uma data para as eleições autárquicas. Estará no caminho certo ou é mais um ato de desespero? Vamos saber com Evaristo Mulado. O resumo semanal da atualidade passa por aqui. A política, a economia, as polémicas, o rumo do país, as decisões em análise. Todas as sextas-feiras, no final da tarde, com o diretor do jornal Valor Económico, Evaristo Mulaza. Rádio Essencial, uma opinião com valor. Boa tarde, Evaristo Mulaza. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Essencial.
Então, este pedido da Frente Patriótica Unida, Anthony Blinken, que pressione a João Lourenço para marcar então uma data para a realização das eleições autárquicas, parece-te um ato de desespero ou é algo normal na política? Bem, eu interpreto este pedido como uma das formas que a UNITA encontrou de se fazer presente no âmbito desta visita do Secretário de Estado dos Estados Unidos. Porque, como sabemos, Anthony Blinken não colocou na sua agenda encontros com os setores da oposição. Talvez se tivesse incluído na sua agenda eventualmente encontros com setores da oposição, eventualmente tivéssemos uma comunicação diferente por parte da oposição, porque isso não ocorreu, a forma como o maior partido da oposição decidiu fazer-se presente, digamos, no âmbito desta visita, foi precisamente pronunciar-se nos termos como se pronunciou. Eu penso que, essencialmente, no fundo, com esta comunicação, criar alguma espécie de pressão que vale o que vale. Eu não acredito que surja daí alguma pressão, obviamente. Não acredito que os Estados Unidos se comprometam, que estejam comprometidos com a agenda, com pelo menos aquilo que se entende como sendo algumas das prioridades nacionais. Os Estados Unidos não estão comprometidos com isso. Têm a sua própria agenda estabelecida, definida, têm um guião muito claro e eles vão, naturalmente, nos termos deste reforço que se vê da cooperação entre os Estados Unidos, eles vão, naturalmente, manter-se fiéis ao guião que está passado. Basta ver que nós temos temas tão cruciais em relação aos quais os Estados Unidos normalmente marcam sempre posições firmes, nomeadamente a questão dos direitos humanos, a questão da democracia e etc. E nós não... Aliás, estava na agenda, né? Não se ouviu quase pouco ou quase nada se ouviu. Quase nada relativamente a esses temas que, para a generalidade dos angolanos, representam alguns dos verdadeiros, dos mais importantes interesses nacionais. Portanto, os Estados Unidos está comprometido com uma agenda própria. A oposição entendeu, uma vez que não foi nem dita nem achada, tanto nesta visita, uma visita de Estado, entendeu pronunciar-se nesses termos para se fazer presente. Portanto, eu penso que foi mais do que isso, porque não me parece que possa haver alguma ilusão por parte dos partidos da oposição, nomeadamente aquela, como eu costumo dizer, a oposição útil, que deste pronunciamento venhamos a assistir a uma mudança de postura relativamente à atuação dos Estados Unidos nos termos deste novo capítulo, digamos assim, da cooperação entre os dois países. Portanto, nós estamos a olhar aqui para uma cooperação muito mais pragmática dos Estados Unidos, muito orientada para os objetivos muito específicos e as questões com as quais nós nos temos batido e em relação às quais também no passado os Estados Unidos se mostrava mais sensível, penso que não fazem parte desta agenda. Por isso é que, repito, a leitura que eu faço desta comunicação da oposição era mais no sentido de criar um facto, no sentido de se fazer presente e pouco mais do que isso. Portanto, não é por conta de uma comunicação como esta que poderemos assistir a uma viragem, digamos, de posicionamento relativamente à forma como nós estamos a ver aquela que está a ser a atuação dos Estados Unidos em relação a Angola. A carta da Frente Patriótica era relativamente à realização das autarquias, mas já lá vamos a ter-nos por enquanto a esta visita de Anthony Blinken, que esteve aqui a trabalhar durante o dia de ontem. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América teve encontro com vários representantes de empresas norte-americanas, mas excepcionalmente teve um encontro com o Grupo Carrinho, a única empresa angolana recebida pelo secretário de Estado norte-americano. Surpreende-te
esta excepcionalidade, se assim podemos dizer, de ter recebido apenas esta empresa angolana? Há alguma explicação para isso? Não, eu não sei, não faço a mínima ideia, não encontro a melhor explicação para isso. Talvez teria sido oportuno. O histórico da empresa, se calhar, explica. Não, a empresa não tem. Vamos lá ser claros. O histórico da Carrinho está relacionado, pelo menos esse histórico mais importante de uma empresa com a pujança que tem, está relacionado com a extensão de João Lourenço ao poder. Portanto, fora disso, não há histórico por aí relevante, sejamos diretos dos objetivos. De modo que, francamente, eu não consigo perceber, não consigo encontrar nenhuma razão de excepcionalidade, nenhuma explicação que fundamenta a excepcionalidade. Agora, nós sabemos com quantos paus se faz a política, não é? Portanto, deve ter havido aí algum lobby, há seguramente interesses económicos, eventualmente, que podem ser colocados em cima da mesa com alguma proteção, alguma atenção especial, nomeadamente nos Estados Unidos. Agora, não vejo, francamente, tirando eventualmente a possibilidade de algum lobby que tenha sido feito no sentido de alguma atenção especial, no sentido de alguma parceria, de algum investimento, de algum financiamento. Portanto, nós podemos ficar aqui, no fundo, a especular várias possibilidades, mas não me parece que a Carrinho seja, no contexto angolano, é verdade que tem a pujança que tem nos últimos 6 anos, ganhou a força que ganhou com a liderança de João Lourenço, mas eu não consigo, francamente, encontrar razões que expliquem a excepcionalidade. Teria sido interessante se os jornalistas tivessem tido alguma oportunidade para questionar isso diretamente ao secretário de Estado norte-americano, eventualmente aí tivéssemos alguma explicação que nos pudesse, de alguma maneira, aclarar esta excepcionalidade, digamos assim. Vista a coisa de forma estritamente abstrata, eu não vejo razões nenhumas, salvo aquelas a que eu já me referi, algum lobby que possa ter ocorrido, no sentido de alguma atenção que se pretende especial, alguma proteção, quem sabe, que se pretenda especial para este grupo específico. Portanto, fora disso, não. E na ausência de dados, refiro-me, estou aqui a fazer um comentário, uma leitura estritamente abstrata, não vejo razões de excepcionalidade. Agora sim, vamos a voltar ao capítulo das autarquias. Ainda esta semana o Executivo voltou a reiterar que a divisão político-administrativa em nada impede a institucionalização das autarquias. É algo que já vem sendo dito por quase todos os membros do Executivo. O próprio Presidente da República já referiu isso várias vezes. O facto é que não se marcam passos no que diz respeito à institucionalização das autarquias. Consideras que de facto uma coisa não impede a outra? Sr. nós já tivemos, este tema tem sido objeto de vários comentários, é um tema que tem ocupado de resto as nossas discussões relacionadas com a agenda política. E eu não sei se o Ministro da Administração do Território foi capaz de fundamentar de forma convincente até que ponto é que os dois processos podem ser realizados em simultâneo. Todos nós, eu penso que a maioria de nós tem essa curiosidade, já me pronunciei inúmeras vezes a propósito, não vejo a possibilidade de que estes dois processos ocorrerem em simultâneo. Portanto, uma coisa tem de necessariamente condicionar a outra. Uma coisa é dizer que a nova divisão não condiciona as autarquias na perspectiva de terem calendários diferentes. Isto é uma coisa, e é perfeitamente razoável e é básico e é lógico. É evidente que se nós tivermos a implementar os dois processos, cada um com o seu respectivo calendário, naturalmente isto deixa de ser seguir tema de discussão. Mas a partir do momento em que, de forma mais ou menos implícita, nos querem transmitir a ideia de que são processos realizados de forma simultânea, isto, por si só, penso eu, demonstra a forma pouco responsável
e como a governação lida, de facto, com a inteligência dos angolanos e com as preocupações dos angolanos. Não nos foi dito até hoje de forma clara até que ponto é que estes dois processos são realizados em simultâneo. A percepção que nós temos é que isto não é possível. E salvo algum engano da minha parte, não me lembro alguma vez ter ouvido da parte de qualquer membro do governo alguma explicação convincente, fundamentada em como é que, de facto, estes dois processos podem ocorrer ao mesmo tempo. Na verdade, A ideia é que esta divisão, estas mudanças sejam feitas em 2025, por aí. Até lá, ou depois disso, haverá então espaço para a realização das autarquias, isto ainda antes de João Lourenço deixar o poder. Bem, eu espero estar enganado, porque eu penso que a preocupação relativamente à concretização das autarquias pode ser uma preocupação da generalidade dos angolanos. Não necessariamente que haja a compreensão de que as autarquias sejam uma espécie de uma varinha mágica, mas há um entendimento de que seria o início de uma reforma que se pretende do Estado e com alguma importância. Não é? Porque as autarquias, como aconteceu em outras realidades, no caso de Angola também terão de ter o seu próprio processo de maturação. Mas eu deixei de acreditar que no mandato do Presidente João Lourenço, esse segundo e último mandato, em termos constitucionais e formais, é que as autarquias venham a ocorrer. Porque nós, repare, este processo da divisão política administrativa vai condicionar necessariamente a implementação do processo autárquico, isso não está em dúvida. E quando eu digo implementação do processo, no sentido da realização, da efetivação das autarquias, vai condicionar. E o calendário, todos nós temos o calendário político muito apertado. Não nos esqueçamos que nós temos eleições. Ou seja, de 2025 para lá não é de todo possível que haja então essa... Não parece, francamente. É verdade que se houvesse vontade política, porque assim fosse, entre 2025 e 2027, era possível fazer acontecer toda esta agenda política. Era possível trabalhar-se no sentido desta nova divisão, que ao que parece não é mais um tema de discussão sobre se é um projeto que vai avançar ou não, o governo decidido vai avançar e ponto final. E depois, naturalmente, sobraria espaço para a implementação das eleições autárquicas se houvesse vontade política. Não parece que seja o caso. E porque nós vamos ter o calendário político muito mais apertado, portanto, 2 anos em política não é assim muito tempo, não é por aí muito tempo. 2020 nós vamos ter eleições. Dependendo de quando termina a tal divisão política administrativa, imagina, por exemplo, se termina em março de 2025, nós teríamos praticamente o ano de 2026 para fazer eleições, porque não me parece que Angola tenha a capacidade de experimentar a realização de eleições gerais que incluam as eleições autárquicas em simultâneo. Não é? Até porque as eleições autárquicas, naturalmente... Mas que tipo de condições, é que te referes? Condições materiais, condições políticas, condições eventualmente até económicas, quem sabe, condições... Porque nós estamos a falar de um processo novo, não é? E até de experiência, porque uma coisa é quem já o faz há algum tempo, quem já o faz há algum tempo e tem experiência consolidada. Nós, ao arrancarmos para as autarquias, para as eleições, no caso especificamente, vamos fazê-lo pela primeira vez. Ora, se um processo só tem sido a dor de cabeça que é, quer as experiências das eleições gerais que nós temos tido, imagino o que é que seria a implementação das eleições gerais, das eleições autárquicas ao mesmo tempo. Há países que o fazem, como é evidente, nós sabemos, mas não parece que, no caso de Angola, com todas as limitações que existem, seja possível realizarmos 2 processos com essa magnitude ao mesmo tempo. Ora, sendo que de 2025 para 2027 vamos ter um espaço significativamente curto, e não acreditando eu que eu não diria que seja possível, mas que seja o mais aconselhado, até como primeira experiência, realizar as eleições gerais e autárquicas ao mesmo tempo em simultâneo, pelo menos não parece que tenhamos condições para isso.
não parece que sobre tempo suficiente para que esse processo ocorra, porque em 2026 os partidos, e muito particularmente o partido MPLA, que tem preocupações em continuar no poder, terá a agenda mais focada, eu diria, para o embate eleitoral de 2027. Em princípio, se houver respeito dos estatutos e da Constituição, há de haver um congresso ordinário para a substituição de João Lourenço, se houver, obviamente, repito, respeito dos estatutos da Constituição. Portanto, não me parece que o MPLA, e aqui falo especificamente do MPLA, vá querer adicionar à sua agenda política em 2026, no caso, a realização das eleições autárquicas. Até porque, se as coisas ocorrerem nos termos daquilo que está previsto, quer em termos de estatutos do MPLA, quer em termos da Constituição, haverá um novo líder no MPLA, pelo menos a partir de 2026, e porventura, aquilo que se poderá refletir em termos internos é que será mais judicioso que este novo líder, embora as eleições sejam um compromisso de Estado, mas nós sabemos como é que o MPLA interpreta o Estado do MPLA, a seção do MPLA. Portanto, o mais provável é que esta agenda depois venha a ser deixada para esse então novo líder que eventualmente aparecer a partir de 2026. Por isso é que, repito, eu não vejo condições de realização das eleições autárquicas. E quando eu digo condições, refiro-me particularmente à questão da vontade política. Não é porque não exista tempo ou não existam recursos para o efeito, mas não parece que antes de 2027, digamos, aqui o MPLA, o presidente do MPLA, simultaneamente a República, mudem de postura relativamente à questão das autarquias e decidam realizá-las. Portanto, espero que o futuro me desminta, porque, naturalmente, entendendo eu as autarquias, pelo menos numa perspectiva de curto prazo, não será uma tal varinha mágica, mas devemos respeitar aquilo que nos parece ser não só a opinião consensual dos angolanos sobre a urgência da implementação das autarquias, mas também a necessidade de responder a uma exigência da própria Constituição. Porque é preciso nós termos conta que Angola, independentemente das competências que o governo tem ou o titular do Poder Executivo, de propor novos retalhamentos do país, salvo aqui a expressão, nós já temos um país com divisões administrativas consolidadas, cristalizadas. Portanto, a questão da divisão político-administrativa em Angola não é um problema. É um processo que anda, de certo modo, consolidado. Não é? As autarquias, estas continuam a ser um problema porque, efetivamente, decorrem de uma exigência constitucional que depois, repara, exigência constitucional, se nos remetermos até só à Constituição de 2010, sem querer descer, uma exigência que já vem há muitos anos e que, efetivamente, o poder e não aceita implementá-la de jeito nenhum. Por isso é que, repito, por um lado, em jeito de resumo, não vejo como é que é possível que estes dois processos ocorram de forma simultânea, a menos que se definam calendários diferentes, não é? E não vejo condições dessas eleições acontecerem, pelo menos até antes de 2027. Aqui voltamos à Frente Patriótica, que a par de ter pedido aos Estados Unidos que façam uma pressão junto de João Lourenço, agora dizem que vão partir para um referendo nacional, também para pressionar o Presidente da República a marcar então a data das eleições autárquicas. Achas que há algum tipo de pressão que seja de facto eficaz para que se realizem as eleições autárquicas, sendo que tu consideras que não há esta vontade, mas achas que haverá algum tipo de pressão eficaz para isso? Bem, estes passos que... Primeiro é preciso fazermos aqui, se calhar, uma contextualização. Eu penso que, de alguma maneira, a oposição está a ser coerente com aquilo que foi os compromissos que assumiu em relação à sua agenda política. Nós ouvimos várias vezes o líder da oposição dizer que faria
de tudo o que estivesse ao seu alcance para forçar o Presidente da República a assumir e a respeitar essa exigência constitucional da concretização das autarquias. Portanto, todo esse trabalho que é feito, entendo eu, é consequente com esta, digamos, esta prioridade que foi estabelecida, pelo menos em termos de calendário político, ou pelo menos da agenda política na oposição. Agora, se isto vai produzir efeitos, eu tenho muitas dúvidas, porque as eleições autárquicas já teriam acontecido se o MPLA e o presidente do MPLA tivessem entendido que eram benéficas para o MPLA. Elas já teriam acontecido. Portanto, faça a pressão que eu ainda fizer, a menos que aconteça uma situação de exceção, a menos que tenhamos eventuais, vamos lá dizer, manifestações, uma vaga de manifestações indeterminadas, como se assiste, por exemplo, em determinada realidade. Não? O povo árabe é muito mais disciplinado em relação a esta matéria, não é? Realizar manifestações que demoram meses e meses na rua. Não é propriamente o nosso caso. Os angolanos não têm propriamente essa experiência, não têm essa cultura, mas a menos que houvesse uma mobilização generalizada da população nesse sentido, eu penso que talvez isso produzisse mais efeitos, produzisse mais pressão do que propriamente, digamos, o processo institucional, a via institucional, e quando digo institucional, refiro-me aos pedidos ao Presidente da República, as cartas são enviadas, a pressão e etc., para que este processo ocorra. Portanto, a oposição tem de pressionar, porque pior do que isto era não fazer rigorosamente nada. Seria inconsequente se houvesse uma promessa como aquela que foi de as eleições serem, de facto, ou a materialização das autarquias serem, de facto, uma prioridade na agenda política da oposição, e depois, em termos de ações, não haver rigorosamente nada. Isso seria pior. Agora, que esta pressão vá produzir resultados, eu tenho muitas dúvidas, porque efetivamente o poder não está interessado. E não está interessado numa altura, que é preciso dizer isso, que há sinais de consolidação de alguma arrogância, de alguma prepotência por parte do poder, especialmente por conta desta aproximação que se vai notando aos Estados Unidos. Penso que é uma espécie de um carimbo, é assim pelo menos que a governação de João Lourenço, muito particularmente o presidente Sarabia, é uma espécie de uma bênção que foi dada pelos Estados Unidos em relação a tudo quanto está a acontecer, em relação a aquilo que tem sido. Achas que o que tu chamas de bênção dos Estados Unidos é mais importante do que os resultados que vimos, por exemplo, ano passado, das eleições gerais? Esta tal bênção diz mais do que os resultados? Bem, eu não sei se colocaria a questão no campo da importância. O que eu quero frisar aqui, o que eu quero sublinhar, é que esta parceria, esta aproximação dos Estados Unidos trouxe uma espécie de um conforto político, de um certo conforto político, não é? Porque os Estados Unidos, embora não tenha moral nenhuma para o fazer, de alguma maneira continua a ser visto como uma espécie de polícia do mundo, é a maior potência, e quando se é aliado, entre aspas, da maior potência, de alguma maneira uma espécie de um carimbo, uma espécie de uma aprovação daquilo que são as políticas, daquilo que é a governação, daquilo que é a condução dos destinos do país. Não é? Portanto, eu penso que esta aproximação terá produzido efeitos no partido do poder, nomeadamente em João Lourenço, de que está perfeitamente à vontade em relação a possíveis pressões externas que possam surgir. Porque, Sueli, nós temos que compreender que, apesar de Angola ser um regime autocrático, Angola não é um país por aí além. Muitas vezes também não temos sabido posicionar-nos no nosso devido lugar. Se tivesse havido um compromisso sério do Ocidente com as agendas prioritárias angolanas, nomeadamente a democratização do país, este processo já teria sido muito mais forçado, porque eles têm mecanismos para o fazer. Não é? Basta ver, por exemplo, o que é que o Ocidente fez com a Rússia. A Rússia só persiste, porque a Rússia não é Angola. A Rússia é um império que tem uma história diferente, tem recursos diferentes, tem uma importância diferente no contexto mundial,
e tem a capacidade de fazer, digamos, de estabelecer relações estratégicas com outros gigantes que nós não temos. Não é? Porque imagina, por hipótese, que uma economia como a angolana seja pressionada pelo Ocidente nos termos como foi pressionada a economia russa, nós simplesmente colapsaríamos. Não é? Assim, o poder colapsaria. Ponto final. Não tenhamos a menor dúvida em relação a isso. Portanto, nós temos de perceber que, da parte do Ocidente, e nomeadamente dos Estados Unidos, não existe qualquer compromisso com aquilo que a generalidade dos angolanos vai entendendo como sendo as suas principais prioridades. E nesse sentido, e aqui faço um link com aquilo que foi o tal pedido, digamos, a tal carta da oposição ao secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele dizia que aquilo não foi mais do que uma forma de se fazer presente, de fazer alguma pressão, mas que não vai resultar em rigorosamente nada, porque os Estados Unidos não estão interessados, não estão alinhados com aquilo que são as agendas que, penso eu, a generalidade dos angolanos consideram prioritárias. Portanto, é nesse sentido que eu dizia que essa aproximação aos Estados Unidos está aqui a funcionar como uma espécie de uma bênção externa e que faz com que, eventualmente, o governo se sinta até confortável em ignorar todas as pressões relativamente a compromissos, até como a implementação das autarquias. Portanto, tem uma espécie de um carimbo positivo, tem uma espécie de uma avaliação positiva da principal Mas potência essa mundial. resistência também não é nova, não é de agora. Não percebo. Essa resistência, pelo menos relativamente às autarquias, não é de hoje. Não é de hoje, mas nós temos que situar esta questão no tempo dos compromissos políticos. Porque apesar de as eleições autárquicas terem consideração constitucional já há algum tempo, a verdade é que, em termos de compromisso e da agenda política, é um tema relativamente novo. Começa a ser introduzido, de facto, na transição de José Eduardo dos Santos para João Lourenço. Não é? Foi, digamos, nesse período em que o tema da concretização efetiva das autarquias se tornou, de facto, muito mais recorrente na agenda e não nos esqueçamos, inclusivamente, que o Presidente, em sede de uma reunião do Conselho da República, chegou inclusivamente a marcar o ano da realização das eleições, coisa que não havia acontecido no passado. Portanto, apesar de não ser uma resistência que não é nova, isto à luz do postulado constitucional, do ponto de vista da agenda e do compromisso político, é um assunto relativamente novo, no sentido em que começa a ser introduzido nesta fase de transição de José Eduardo dos Santos para João Lourenço, eu digo, em termos de implementação, em termos de implementação. 18h10, este é o Dias Andados, programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, entre as 17h30 e as 19h. Pode ser acompanhado pela página da Rádio Essencial no Facebook e no YouTube. Vamos passar para um outro tema. João Lourenço voltou a exonerar, no caso mais notório, que mais deu que falar foi a exoneração na IGAI. Saiu Ângelo da Veiga Tavares, entrou João Pinto. Que considerações tens sobre esta mexida? Bem, vamos lá. A primeira questão que devo dizer é que isto é mais uma situação, primeiro, de dança de cadeiras, não é? Pronto. Nós temos o Presidente João Lourenço, que vive permanentemente em ensaios, não é? Sempre em experimentos. Portanto, o país essencialmente tem vivido disso. Sai este entre aquele, sai este entre aquele, sai este entre aquele. Portanto, eu diria que não há uma estabilidade governamental ou governativa, melhor, institucional desse ponto de vista, não é? Porque a rotatividade é de tal forma elevada que não há suficiente estabilidade governativa para que os processos sejam suficientemente contínuos. Aliás, eu já várias vezes me pronunciei sobre esta matéria e eu entendo que entre as causas do falhanço da governação lá está também efetivamente essa questão da instabilidade governativa interpretada na perspectiva da dança permanente de cadeiras. Não é?
Portanto, porque não se criam fundações suficientes, não se criam projetos, porque cada um que vem faz o que é seu, descontinua o que é do outro, quem esteve antes Mas nunca testou. esta dança de cadeiras, como dizes, for de facto para que haja melhorias e haja Não, evolução. nunca foi para ver melhorias, porque nós temos que olhar para isto em termos históricos, não é? Nunca foi para ver, porque nunca há. Nós não temos. Onde é que dá um exemplo de uma questão? Pode haver até uma outra situação muito particular que possa ser referida, mas que possa ser referido uma outra situação particular. Mas se esta dança de cadeiras produzisse resultados positivos, nós hoje temos necessariamente uma governação melhor, temos necessariamente uma Angola melhor, mais do que uma governação. Tínhamos uma Angola melhor, ou melhor, muito melhor. Não é? Portanto, a forma de nós aferirmos, a melhor forma de nós aferirmos que esta dança de cadeiras não tem resultados é exatamente pelo tipo de país que nós temos hoje. Agora, dito isto, e olhando especificamente para essa questão da IGAI, aquilo que a mim, de alguma maneira, preocupa é o facto de, mais uma vez, nós não termos tido uma explicação convincente, formal, eu até nem diria convincente, é que não houve sequer uma explicação para a exoneração do comissário Ângelo da Veiga Tavares, porque nós temos que compreender que a IGAI, e no contexto até da narrativa governativa atual, é uma instituição nevrálgica, uma instituição sensível, que tem importância no combate daquilo que se considera de combate, particularmente dos crimes económicos, particularmente a fiscalização da atuação das instituições, dos ministérios, dos governos provinciais, das instituições que estão quase todas elas estão sob a esfera do Estado. E quando um inspetor fica 6 meses e está nas condições em que saiu, eu diria que alguma civilidade mínima exigiria que os angolanos tivessem uma explicação oficial. Sou pena de Apesar de João Lourenço não explicar as exonerações, volta e meia vai mandando algumas indiretas que dão a entender, de certa forma, podemos especular, que são os motivos pelos quais o outro terá sido exonerado. Desta vez disse a João Pinto para resistir à tentação de fazer o papel da PGR, do Ministério Público e tudo mais, o que dá a entender que Ângelo da Veiga Tavares terá pisado a linha vermelha. Não, mas o pisar a linha vermelha pode ter várias interpretações, é uma faca de dois gumes. Esse aqui é o problema. Por isso é que o Presidente não pode comunicar-se alimentando rumores, especialmente quando estão em causa situações sensíveis. Ora, porque esta história do risco vermelho pode significar, por exemplo, que ele efetivamente tem extrapolado as suas competências. Pode significar, de facto, isto. É uma leitura possível. E é aquela que provavelmente a mais óbvia que se infere das declarações do Presidente da República. Mas também pode significar que tenha eventualmente mexido em interesses que não eram para mexer. Que tenha feito questionamentos que não eram para ser feitos. Que existem eventualmente interesses estáveis e que devem ser permanentes e que são intocáveis. Portanto, a questão da extrapolação, ou seja, esta forma de dar explicações com recados indiretos, não é? Infelizmente, não é suficiente para aquilo que se deseja e para aquilo que é responsabilidade e que se espera, de facto, do Presidente da República, particularmente em situações com esse nível de sensibilidade, não é? Porque, repito, a IGAI, no contexto da governação do Presidente João Lourenço, ganhou uma relevância significativa porque passou a ser uma instituição também crucial no contexto do combate, do alegado combate, como cada um interpretará, particularmente os crimes económicos, não é? E particularmente aqueles cometidos por agentes públicos. Portanto, passou a ser uma instituição, digamos, mais visível e com uma importância estratégica diferenciada. Ora, quando o seu inspetor é exonerado nas condições, e aqui refiro condições especialmente temporais, porque fica apenas 6 meses, não é? E depois, repara outro pormenor, o inspetor demitido ou exonerado faz um discurso de saída daqueles termos, de que apesar do pouco tempo e sem recursos, fomos capazes de atuar em instituições A, B, C, D, H, esperamos o futuro,
uma série de instituições públicas sobre as quais incidiu a atuação da IGAI e que na interpretação de Ângelo da Veiga Tavares foi uma atuação que, de alguma maneira, poderá significar uma viragem de página do ponto de vista da gestão destas instituições. Portanto, nós temos de nos permitir, quando nós temos este manancial de informação, os recados indiretos do Presidente nada mais fazem do que alimentar rumores, não é? Porque, repito, nós estamos aqui em presença de uma faca de dois gumes, nós podemos interpretar os recados indiretos como, na perspectiva, como eu disse, por um lado, como se o exonerado comissário tivesse extrapolado as suas competências, mas também como se eventualmente tivesse mexido em interesses que não era suposto mexer. Esta interpretação, não é? Diga-se o que se disser, é uma interpretação também possível, não é? E talvez, e eu até vou mais longe, talvez até seja, para dizer já ao outro que está a entrar, olha, o teu trabalho é não fazer nada, não é? Ficar aí quieto, não tiarmos em chefão, que tu não mandas nada, não é? Tenha lá cuidado com o que vais fazer. Portanto, Mas olha João Pinto como alguém que vai de facto andar na linha ou alguém que vai pôr todos a andarem na linha? Mas não me faças essa pergunta não. Há perguntas que tu não podes fazer, isso é um pouco injusto. Porquê que. Mas primeiro, vamos lá. A IGAI é uma instituição com características específicas e de alguma maneira até surpreendeu, esta nomeação deve ter surpreendido meio mundo, acredito eu. Porque não parece que seja uma instituição cujo perfil esteja, digamos, adequada para ser gerida por um filósofo, por um jurista filósofo, não parece que seja o caso. E nesse sentido, com todo o respeito, obviamente, que nós temos pelo Dr. João Pinto, e nesse sentido eu até acredito que esta nomeação tenha surpreendido nenhum. O João Pinto é do lá, e repara... Também o é do da Veiga Tavares. Não percebo. Não, é exatamente nesse termo que eu estou a dizer. É do lá, digamos, está sujeito a tal questão da fidelidade, etc, etc. E aliás, repara até que o discurso que ele faz, de alguma maneira, responde àquilo que foi, digamos, as diretrizes que foram definidas pelo Presidente, quando ele refere, nomeadamente, a questão de trabalhar nos termos da lei. Portanto, apesar de ser um discurso formalmente lógico, faz sentido, porque não é esperado que a instituição funcione fora das suas competências, mas se nós quisermos dar uma interpretação política, olhando para aquilo que foram as duas declarações, o Presidente pôs a resposta do novo inspetor, é como se fosse dizer, sim, Sr. Presidente, conte comigo, aqui é para fazer tudo aquilo que o senhor mandar. Portanto, nós também podemos interpretar as coisas nesses termos, porque, infelizmente, em realidades como a nossa, em que, de facto, não existe um Estado democrático de direito, a lei é a lei de quem manda. É preciso termos isso em conta. A lei é a lei de quem manda. Não é? Quem manda, quem tem poder, sobrepõe-se aquilo tudo que está escrito. Não é? A lei, de facto, é a pessoa do Presidente. Não é? É a pessoa, é quem tem poderes, é quem tem. E isso é assim em todas as realidades autocráticas, praticamente. Portanto, o discurso do novo inspetor, de alguma maneira, responde à preocupação levantada pelo Presidente, sendo lógico, do ponto de vista estritamente formal, repito, não deixa de nos permitir pensar que seja uma resposta do tipo, bem, conte comigo que eu estou aqui para fazer aquilo que o senhor quiser e para não fazer aquilo que o senhor não quiser. Portanto, estas leituras são perfeitamente possíveis, por isso é que eu disse que em situações com este tipo de sensibilidade, o ideal era que o Presidente fosse, eu diria, mais claro em relação às motivações da nomeação, porque estamos a falar de alguém, ou mais do que da nomeação, eu diria da exoneração, não é? Porque não é normal que o chefe da IGAI, um comissário da Polícia Nacional, seja exonerado 6 meses depois de ser nomeado, pouco mais de 6 meses, e não há, de facto, uma explicação oficial para que os angolanos entendam as razões da decisão do Presidente, não é? É verdade que é um facto oficial. João Lourenço, numa das suas primeiras comunicações
ao país por via de uma conferência de imprensa, disse que não tinha qualquer obrigação de explicar as nomeações e exonerações, e a argumentação não podia ter sido a mais bizarra, porque ele na altura, defendeu-se com a praxis, com a prática da governação, basicamente disse na altura que se o outro não justificava, ele também não tinha de fazer. Ora, uma pessoa que estava a entrar a cometer um paradigma novo, está a dizer que eu não justifico porque o outro não justificava, e se nós interpretarmos este argumento e o elevarmos e o confrontarmos com a questão do princípio, nós diríamos, no limite, que o Presidente da República estava proibido a mexer em que quer que seja. Não é? Porque se a prática da governação, se a cultura da governação que ele encontrou era no sentido de que as exonerações e as nomeações não tinham de ser explicadas, e em função disso ele também não se sentia obrigado a explicar, então ele tinha de respeitar, no limite do princípio, tudo quanto é a cultura, digamos, governativa que havia encontrado. Portanto, isto para dizer que merecíamos sim, os angolanos mereciam sim uma explicação, e particularmente pela especificidade, pela sensibilidade de todas essas circunstâncias que envolvem a exoneração do comissário Ângelo da Veiga Tavares, sob pena, no fundo, depois de se criar aqui esse campo de especulação que vale para tudo e mais a menos. Ainda sobre João Pinto, ouvimos aqui no início do programa um áudio em que João Pinto dizia que considerava que, apesar de corajoso, o combate à corrupção era um choque direto com as elites. É João Pinto, com este pensamento, que vai agora para a IGAI. Eu não faço nenhum comentário sobre isso. A única coisa que eu te digo é que eu te desafio, na primeira oportunidade que tiveres, afinal aqui és a jornalista, de facto, não é? Eu estou aqui simplesmente a fingir, não é? Ligares para o inspetor e o confrontares com essa questão. Talvez teríamos aí uma resposta mais interessante. Não há nada de especial que eu possa dizer em relação a isso. Eu acho que as questões de substância são aquelas a que eu já me referi, não é? Não te surpreendas ligares para o inspetor João Pinto, e o inspetor João Pinto eventualmente não se rever, não é? Ou fazer um discurso completamente contraditório em relação a esta declaração que tu acabaste de passar. Não nos surpreenderíamos se isso ocorresse. Mas também, dito isto, é importante esclarecer aqui o seguinte, até à luz daquilo que foram as declarações do Presidente e à luz daquilo que está previsto, digamos, em relação aos campos de atuação da IGAI. A IGAI, de facto, não tem as competências que a PGR e o SIC têm. Isso é importante que fique claro. Portanto, não é justo, em termos estritamente formais, atribuir-se responsabilidade a João Pinto, aquelas que ele não tem. Independentemente do pensamento anterior, ou do pensamento, da convicção que ele tem sobre o combate à corrupção, não é competência dele fazer. Ele fala, sim, em termos, ou seja, ele combate a corrupção, mas de uma forma diferente, de forma preventiva, não é? Ou como cedendo a informação às instâncias que têm competências para instruir processos, Portanto, ele não pode Mas ser... este tipo de pensamento também poderá inibir que esse caminho seja feito. Exatamente. Se ele for consequente, digamos, com este pensamento, que é público, tu tens razão, nós poderemos, no limite, interpretar que o inspetor João Pinto, quando vir sinais de que determinada atuação da IGAI pode significar, pode explotar um processo de combate à corrupção, talvez ele se retraia. Não, se ele for fiel às suas próprias palavras, digamos assim. Mas os contextos mudam, as circunstâncias mudaram. E, como eu te digo, não nos surpreenderíamos se confrontado com estas declarações, ele eventualmente desconversasse, não é? Não nos surpreenderíamos, não é? Mas, dito isto, é importante que fique claro, porque a IGAI, de facto, não pode ser confundida nem com o SIC, nem com a Procuradoria-Geral da República, que são estas as instâncias que têm competências para investigar crimes e para instruir processos, não é? A IGAI, naturalmente, faz a fiscalização nos termos do que está definido por lei, elabora relatórios e remete-os
às entidades que têm competências depois para dar seguimento aos processos. Isso não deixa de ser uma forma, de facto, de combater a corrupção, mas intervém numa esfera muito específica. Agora, se ele for fiel às suas palavras, eu tenho que dar razão, poderão ocorrer situações em que, perante um facto que pode, digamos, um processo, um caso, que pode potenciar eventualmente caso de investigação, de constituição de um processo de crime, de corrupção ou de um outro crime qualquer, cometido por agente público, talvez, se fizer, repito, se for fiel às suas palavras, talvez se retraia. Mas como nós sabemos, essas instituições, quase todas elas, também são têm formalmente responsáveis, que são praticamente responsáveis delegados, e depois há, de facto, um chefe que decide o curso dos acontecimentos. Isso é a questão mais importante que deve ficar, no fundo, sublinhada, digamos, como nota de relatório. Vamos avançar para outro tema. Foi aprovada esta semana, mais especificamente ontem, na generalidade, a Lei de Segurança Nacional, com os partidos na oposição a absterem-se. Vários estratos da sociedade defendem que a lei devia ter, ou seja, que devia ter havido uma consulta pública. És da mesma opinião? Bem, eu confesso que eu gostava de ter, eu dei uma olhada lá, um documento muito longo, e eu devo dizer o seguinte: esta lei só está a levantar preocupações, eu penso que essa é a questão de fundo, por causa da natureza do regime que nos governa. Porque o tema dos conflitos sobre a sobreposição de direitos é um tema que existe até em democracias consolidadas. Quando é que um determinado direito se deve sobrepor a outro, por exemplo. Quando o Estado acha, por exemplo, que há de facto uma ameaça grave à segurança nacional, pode estender determinados direitos em benefício de um bem que se considere muito mais importante e muito mais estratégico para o Estado. Portanto, essa é uma discussão, o conflito dos direitos e quando é que um se pode sobrepor ao outro, é uma discussão que existe até em realidades altamente democratizadas, como quem diz, mas mais do que nós, ou pelo menos muito mais avançadas, e nem sempre uma discussão fácil. Eu diria que, em termos globais, esta lei só é problemática por causa da natureza do regime que nos governa. Porque esta lei, num país democrático, ela poderia funcionar tranquilamente. Num país democrático, com Estado de facto democrático de direito, ela poderia funcionar perfeitamente. Porque aqueles instrumentos, aquelas disposições que levantam receios, elas dificilmente poderiam ser, aquelas disposições, desbloqueadas de forma discricionária. Porquê? Porque são Estados altamente consolidados, em que ninguém tem poder absoluto, em que toda a gente intervém na decisão de questões importantes, em que o Presidente se submete a decisões importantes sobre segurança estratégica, a segurança nacional, muitas vezes são objeto de crivo de outras instâncias que fazem o chamado check and balance. Portanto, em realidades consolidadas, esta lei que está a ser proposta não é propriamente uma lei problemática. Porquê que ela é problemática? A questão de fundo é, as pessoas têm medo do regime que nos governa. Porque o regime que nos governa age de forma discricionária, não respeita as leis. Não é? Penso que o artigo 36, que é um artigo que fala sobre as medidas de prevenção, e quando refere nomeadamente as questões de institucionalidade que podem levar ao destinatário de um outro de situações, como, por exemplo, a proibição de radiocomunicação, a desligação da internet, essas coisas, etc. O número 4 do 36 diz que as forças e serviços do sistema podem propor a interrupção temporária de vias de comunicação terrestre, aérea, marítima e fluvial, de sistemas de telecomunicações, do acesso e circulação de pessoas, bem como da evacuação ou abandono temporário de locais ou meios de transporte. Repito, isto numa realidade democrática não seria, ainda que fosse objeto de uma discussão acalorada, não levantaria os receios, o tipo de receios na mesma proporção que nós levantamos, irmão. O nosso grande receio é
a forma como muitas vezes o regime interpreta as questões de institucionalidade. Eu vou dar um exemplo. Já houve situações em que essa interpretação foi correta, aplicou-se a Lei da Segurança Nacional, e a interpretação foi correta. Quando nós tivemos a crise do Mar Curto, por exemplo, em Angola, e muito especificamente na província do Ije, aplicou-se a lei, houve a restrição da circulação para aquela província, a província ficou praticamente isolada e foram decisões tomadas de forma correta. A lei foi aplicada de forma correta porque foi uma situação de exceção. Portanto, as situações de exceção existem e o Estado tem de ter, de facto, a capacidade de instrumentos legais, de, perante situações de exceção, desbloquear instrumentos legais que permitam, de facto, proteger interesses que sejam muito mais importantes. Nós estamos perfeitamente de acordo em relação a isso. O grande problema é nós estamos num Estado não democrático. Nós vivemos num Estado que não é democrático de direito, é um Estado autocrático. E as pessoas receiam que qualquer coisinha, qualquer truque no interesse específico de um determinado grupo ou do Presidente da República pode ser pretexto para se invocar a excepcionalidade. Este aqui é o grande problema. Porque quando as questões de excepcionalidade não podem ser descritas no detalhe, quando a lei não diz, olha, as questões de excepcionalidade são A, B, C, D, H, ponto final. Quando a lei não diz isso, abre um campo de discricionalidade muito grande, em que quem tem o poder pode, efetivamente, quando servir o seu poder ameaçado, não estando necessariamente o interesse nacional em causa, não estando necessariamente a soberania nacional em causa, mas estando eventualmente o seu interesse específico em causa, tendo o poder, pode evocar o desbloqueio de uma determinada ou a aplicação de uma determinada disposição da lei para se ver protegido. Este aqui é o grande problema. Não é? A lei faz referência, repara, por exemplo, do ponto de vista estritamente formal, porque as leis valem o que valem. No nosso caso, é a Constituição é pisoteada todos os dias por quem tem a primeira responsabilidade de a proteger. Imagina as leis infraconstitucionais. Esta lei diz, por exemplo, em termos de princípio, fala, por exemplo, do princípio que as instituições têm de ser apartidárias. Não é? Quando é que nós vamos ter? A lei é aprovada, foi aprovada na generalidade, seguramente vai para o debate da especialidade e volta e vai ser aprovada e, como final, não há discussão, até porque a oposição já se absteve, nem sequer foi de um voto contra. Não é? Portanto, a lei há de ser aprovada. E a lei fala dos princípios, entre vários princípios, elenca o princípio de que as questões têm que ser apartidárias. Quando é que nós vamos ter as forças de segurança, de defesa e de segurança que nós temos em Angola, podem ser consideradas efetivamente apartidárias? Portanto, esta lei está a ser projetada exclusivamente numa perspectiva aspiracional. Quer dizer, havemos de lá chegar. Algum dia. Não é? Havemos de lá chegar. Mas a grande ansiedade, repito, tem a ver com a natureza do regime que nos governa. Esta aqui é a grande ansiedade das pessoas. Esta lei levanta estas preocupações porque nós somos governados por um regime que tem a cultura da arbitrariedade. Não é? Da arbitrariedade, da discricionariedade. Que pode inventar pretextos de excepcionalidade que, para qualquer cidadão médio, podem não configurar excepcionalidade nenhuma. Não é? Quando nós temos todo um sistema que funciona na defesa do regime, porque nós ainda temos, infelizmente, essas instituições que deviam ser republicanas e apartidárias, ainda a funcionarem na lógica não da defesa necessariamente do Estado, mas na defesa do regime. Se confunde o Estado com o regime. Não é? Porque se confunde o Estado com o regime. Portanto, quando nós temos ainda as instituições formatadas nesse sentido, esta lei não tem, do ponto de vista imediato, não tem valor nenhum. Vai servir, sim, para aquelas situações, eu diria, perfeitamente fundamentadas e compreensíveis. Nós tivemos o Marburg, tivemos há relativamente pouco tempo, tivemos, como quem diz, porque ainda não acabou completamente no mundo, como é que se diz, a Covid-19. Portanto, o governo pode servir-se dessa lei para justificar a situação de excepcionalidade com essas características, mas também depois pode, eventualmente, inventar uma exceção só da cabeça de quem manda. Este aqui é o receio das pessoas. Porque a lei, eu dei uma olhada muito assim, rapidamente a lei.
não me parece que seja. Numa realidade democrática, aquela lei não é problemática. Nós temos leis, eu até diria, eventualmente até um pouco mais problemáticas, em realidades com processos democráticos muito mais consolidados. Não é? Portanto, aquela lei não seria problemática numa realidade, ou não seria tão problemática, pelo menos numa realidade, de facto, em que o Estado age nos termos da lei, em que os direitos dos cidadãos são efetivamente protegidos, em que o Estado não confunde os interesses de pessoas, de grupos, com os interesses nacionais, porque repara, por exemplo, uma referência, eu penso que se não estou em erro, que será relativamente, deverá ser do artigo 4º, onde há uma passagem que faz referência relativamente à questão da necessidade da defesa, nos termos daquilo que se entende que são os objetivos nacionais. Mesmo a questão dos objetivos nacionais, por exemplo, no contexto angolano, é uma questão ainda muito discutível, porque há uma divergência muito grande na compreensão daquilo que são os objetivos nacionais. Quais são os objetivos nacionais? Eventualmente, os objetivos nacionais para o bem e para lá, para o poder e para o regime de governo, não coincidem necessariamente com os objetivos nacionais da maioria dos angolanos. Porque eu não tenho a menor dúvida de que um dos grandes objetivos nacionais é a democratização efetiva do país. O regime está comprometido com isso? Não. Não está. Estás a perceber? Portanto, esta lei, eu diria que é uma lei, eu diria que seria uma lei normal, se nós, normal, como quem diz, seria uma lei aplicável, aceitável, ainda que com alguma polémica, com algum debate, com alguma discussão, mas era uma lei perfeitamente aceitável, eu diria, no limite, num regime democrático e etc., respeitador das leis, etc. Num regime em que as coisas funcionam como funcionam, o poder muitas vezes se sobrepõe à lei e usa a força, portanto, como razão, como critério para fazer passar determinadas agendas, eu não acredito que seja mais específico nesse caso. Portanto, se não houvesse essa preocupação, desculpa, não percebi. Dizes que essa lei não tem nada de extraordinário, mas tendo em conta a natureza do regime, como também dizes, achas que há aí razões inconfessas para a introdução desta lei agora? Pode haver, porque não, repara que nós, e é exatamente fazendo aqui o link com essa questão, nós, infelizmente, por culpa do presidente João Lourenço, hoje, repara o que é engraçado. A estabilidade dos ciclos eleitorais já não é um tema 100% estabilizado na cabeça de todos os angolanos. Repara que nós estamos em 2024 e há receios de que, eventualmente, em nome de uma agenda específica, uma eventual agenda de manutenção do poder, a estabilidade dos ciclos eleitorais seja colocada em causa. Está a ver? Essa discussão, estes receios existem. Quando se discute a propalada questão do suposto interesse num terceiro mandato, esta questão não deixa de pôr em causa uma conquista, eu diria, democrática, se a expressão é possível, que tem que ver com a estabilidade dos ciclos eleitorais. Hoje já se discute, já se pensa, já há pessoas que têm dúvidas se efetivamente, repara que nós, e é uma estabilidade que já vem pelo menos desde 2008. Tivemos eleições em 2008, 2012, 2017, 2022. Depois destes 4 processos que correram de forma consecutiva e dentro de ciclos estabelecidos, hoje já há receios se 2027 há de ser de facto assim. Quando se pensa, por exemplo, que a agenda de terceiro mandato
pode implicar, eventualmente, golpes, invencionices de golpes para projetos de manutenção de poder. Portanto, quando estes temas estão em discussão, é normal que, surgindo leis com estas características, é normal que pensemos que as coisas podem estar de alguma maneira, as coisas podem estar de alguma maneira associadas. Nós podemos permitir-nos fazer leituras desse tipo. Há um conjunto de movimentações que vão acontecer que nos permitem, perante a agenda do suposto interesse num terceiro mandato, portanto, há aqui um conjunto de situações que, de facto, nos fazem suspeitar que estas coisas não estão a ser colocadas de forma no interesse exclusivo da proteção dos interesses nacionais, dos interesses do Estado, da soberania nacional. Não é? Daí eu ter dito que esta lei é problemática por causa do contexto em que ela é ou deverá ser, em princípio, aplicada. Uma realidade democrática consolidada, em princípio, ainda que levantasse alguma polémica, em princípio, seria uma lei razoavelmente aceita. Vamos avançar para outro tema. Na entrevista ao Valor Económico, o engenheiro António Venâncio diz que a candidatura única no MPLA, ou seja, se no próximo Congresso houver apenas a candidatura única, esta situação pode fazer com que o partido perca militantes. Concordas? Bem, eu não concordo nem discordo. É uma opinião do engenheiro António Venâncio. Achas que é um fator que dispersaria militantes? Em termos teóricos, em termos estritamente teóricos, eu diria que sim. Eu concordaria, em termos estritamente abstratos, em termos teóricos, em termos aparentemente lógicos, diria eu. Mas a prática é o critério da verdade, não é? E eu não sei se efetivamente se ele terá ou não terá razão. O que é facto é que nós estamos a falar de uma pessoa que tem mais autoridade para falar do MPLA e da militância e de como o MPLA funciona internamente do que eu. Portanto, ele fez questão de sublinhar, é um militante que tem pelo menos 50 anos de casa, já foi uma espécie de pré-candidato, digamos assim, à presidência do MPLA, portanto, uma voz mais do que autorizada para se pronunciar sobre a vida do partido e sobre as lógicas internas de funcionamento do partido. Portanto, nesse sentido, nós temos de respeitar a autoridade que o engenheiro António Venâncio tem na abordagem das matérias que dizem respeito ao partido dele. Agora, se ele tem razão que haverá efetivamente fuga ou não, isso é uma questão que vamos ver, que os factos eventualmente poderão provar ou não, porque é uma teoria que ele coloca em cima da mesa, é uma possibilidade que ele coloca em cima da mesa, que se pode comprovar ou não. Agora, do ponto de vista de fazermos leituras estritamente teóricas, estritamente lógicas, faz sentido que ele liga, até porque, entrando ainda nesse campo da especulação, não será uma opinião do militante ferido, um militante que quis ser presidente do MPLA e que não teve essa oportunidade? Não seja ferido ou não, eu acho que é uma tese que deve ser levada em conta, deve ser levada em consideração. Independentemente de estar ou não estar ferido, é uma hipótese que ele coloca em cima da mesa e que deve ser levada em consideração. E repito, que do ponto de vista estritamente teórico, faz o seu sentido. Não é? Até porque, e entrando ainda aqui no campo das hipóteses e da especulação, há uma verdade, eu diria, não escrutinada, não testada, por isso, perdoa-me aqui o atrevimento do termo verdade, mas há uma ideia mais ou menos consolidada de que os números de abstenção que foram verificados nas eleições passadas, terá havido aí nesses números uma massa votante significativa do MPLA. Portanto, nós teremos tido aí muitos militantes do MPLA que, já desencantados com a governação entre 2017 e 2022, decidiram eventualmente não votar na oposição, porque não se revêem na oposição, mas também decidiram não dar o voto de confiança na continuidade do presidente São Lourenço. Portanto, estas extrapolações permitem-nos pensar
que a hipótese levantada pelo engenheiro António Bonacci faz todo e mais algum sentido. Agora, depois temos é que ver se efetivamente a prática o vai confirmar, ou se os factos vão confirmar essa hipótese, até porque, repara, como dizia aqui há bocado, nós, infelizmente, por incrível que pareça, o calendário político angolano até 2027, infelizmente, deixou de ser um assunto 100% estável. Deixou de ser um assunto 100% estável. Há ansiedades, há dúvidas sobre o que poderá ocorrer entre 2026 e 2027. O que poderá ocorrer, nomeadamente, em 2026 com o Congresso de lá, se acontece ou não acontece, não é? Se de facto João Lourenço respeita os estatutos e a Constituição e não se candidata, não é? O que vai acontecer em 2027? Quer dizer, infelizmente, um ativo, vou dizer assim, um ativo democrático que já estava aparentemente consolidado, por culpa desta governação, volta a estar em xeque. Então nós ainda nem sequer sabemos, efetivamente, não podemos falar com segurança. Se nós em 2008, as eleições de 2012 eram uma garantia, e ninguém pôde ir sem dúvida. Se em 2012, as eleições de 2017 eram uma garantia, ninguém pôde ir sem dúvida. Se em 2017 as eleições de 2022 eram uma garantia, ninguém pôde ir sem dúvida. Hoje, repito, como disse há bocado, já há quem levante dúvidas por causa das insinuações que vão sendo introduzidas de forma subreptícia sobre um suposto interesse na perpetuação, na continuação, violando, obviamente, quer a Constituição, quer o resto que existe. Portanto, estes rumores, estas narrativas que vão sendo introduzidas de forma não inocente, minam, digamos, a confiança na estabilidade dos ciclos do processo. Hoje já há dúvidas. Talvez não seja uma dúvida da maioria dos angolanos, mas já há muitos angolanos que vão levantando estas preocupações. Será que as coisas vão mesmo acontecer conforme está previsto? Nesse sentido, só o facto de se cogitar esta possibilidade, já estamos perante um retrocesso democrático. Já estamos perante um retrocesso. Só o facto de se cogitar essa possibilidade. Porquê? Porque o facto de nós andarmos a cogitar essa possibilidade nos rouba energia para lutas que já não seriam necessárias. Eu digo, nos rouba enquanto angolanos. Né? Devemos direcionar as lutas para outras situações, as energias para outras situações. Mas quando se levantam essas narrativas, nós temos de perder tempo, gastamos tempo de rádio, não é? A falar sobre isso, uma questão que já devia estar consolidada. Estás a perceber? Portanto, todos esses cenários são colocados, incluindo esta hipótese levantada pelo engenheiro António Bonacci, infelizmente, por conta destas narrativas, repito, que foram sendo introduzidas nos últimos tempos, todos estes cenários, todas essas hipóteses passam a ser, digamos, não passam disso mesmo, enquanto até a estabilidade, digamos, do processo político, nos termos a que eu me refiro, nomeadamente da estabilidade dos ciclos, já começa a ser colocada em causa, já começa a ser vista com alguma ansiedade. Não estou a dizer que as coisas vão acontecer ou que as coisas não vão acontecer conforme está previsto. O que eu estou a dizer é que foram introduzidas narrativas que nos levam a crer ou que minam a estabilidade do processo. Foram introduzidas narrativas que minam. Agora, se as coisas efetivamente vão acontecer, é expectável que aconteçam sim, nos termos do que está previsto. É expectável e acontece assim, mas não podemos ignorar, repito, estas narrativas, estas insinuações, aquelas informações que aos poucos, como quem não quer nada, vão sendo despejadas aos angolanos, de que, olha, 10 anos é muito pouco tempo, se calhar vale a pena um bocadinho mais, e tal. Estas narrativas não podem ser ignoradas e, como repito, infelizmente, acabam por representar um retrocesso nos termos a que eles estavam referidos.
Infelizmente também temos que colocar um ponto final a esta conversa, a análise da semana com Evaristo Molaza, mas já sabe, temos encontro marcado a próxima semana. Até a próxima semana. Obrigado. O resumo semanal da atualidade passa por aqui. A política, a economia, as polémicas, o rumo do país, as decisões em análise. Todas as sextas-feiras, no final da tarde, com o diretor do jornal Valor Económico, Evaristo Molaza. Rádio Essencial, uma opinião com valor.